Meus amados irmãos, graça e paz, bom dia. Obrigado, pastor Celson. Prazer, um privilégio estar aqui para servir a igreja nesta manhã. E se Deus quiser, à noite. Quero agradecer a liderança do pastor, irmã Nilda, um casal precioso. E não é porque eu estou nessa condição que eu estou falando isso, E todos os irmãos que estão servindo nesta manhã, toda a liderança, nós agradecemos a Deus por podermos estar juntos. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração silenciosa e eu vou interromper esse momento de oração silenciosa, orando, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo de talvez uma palavra que tenhamos falado para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, nossos pais, colegas de trabalho, e depois de confessarmos a nossa culpa e sabendo que o Senhor já nos perdoou em Cristo, o nosso coração quebrantado, aí nós vamos acertar com quem a quem nós ofendemos, porque muitas vezes, as palavras são sementes e as palavras ferem, então nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Então vamos ter um momento de oração silenciosa, reparando algum desacerto na nossa vida, hoje, nesta semana, tá bom? Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor por quaisquer palavras que tenhamos falado que feriram nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, colegas de trabalho, de escola, enfim. Palavras são sementes boas, mas também são sementes ruins. Pedimos que Tu nos perdoes, que as nossas palavras sejam remédio, sejam palavras abençoadoras, que edificam, que abençoam, sejam palavras coerentes com a pessoa e obra de Cristo. Ajuda-nos, Pai, nesta manhã, que o Senhor continue sendo glorificado neste culto. Obrigado pela vida do pastor Celson e sua família, por cada irmão aqui, cada irmã, sua respectiva família. E pedimos que continues nos conduzindo e unja os meus lábios para ministrar a Tua palavra, ilumine a mente e o coração dos irmãos aqui pela internet, pelas redes sociais, mas acima de tudo o Teu nome seja dignificado. Esteja nos curando, ó Deus, de desacertos. Perdoa-nos, limpa o nosso coração. Como diz Davi, ensina Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, vamos abrir em dois textos, Lucas 22, 54 a 62, e depois vamos para João 21, 15 a 18. Primeiro Lucas, os irmãos que podem se pôr em pé. Lucas 22, de 54 a 62, eu vou fazer a leitura na minha versão, que é Melhores Textos Hebraico e Grego, da Imprensa Bíblica Brasileira, que é a chamada a Imprensa dos Batistas, surgiu primeiro que a Sociedade Bíblica do Brasil, Hoje é a Almeida 21. Diz assim o texto de Lucas 22, de 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles.
Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. João 21, de 15 a 18. Depois de terem comido, todos acharam? João 21, 15 a 18. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, idoso, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta manhã e sejas tu mais uma vez glorificado. Oramos-te gratos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre o manquejar vitorioso. O manquejar vitorioso. Entre jamais te negarei e o chorou amargamente, o discípulo de Jesus, e nós aqui somos discípulos, né? E discípulas, o discípulo de Jesus o negou 3 vezes, fracassou 3 vezes. E cá entre nós, meus irmãos, Pedro nos representa muito bem. Mas o nosso pai pródigo, que esbanja amor, porque naquela parábola do filho pródigo, não é só o filho que é pródigo, mas os 3, porque a pessoa central da parábola é o pai, não é o filho mais novo, nem o filho mais velho. E interessante que o pai pródigo em amar, o filho mais novo pródigo em devassidão, em erro, em falcatruas, em vida errada, e o filho mais velho pródigo em legalismo. Os 3 banjavam coisas diferentes, por isso eram pródigos. Mas o pai pródigo, nosso pai pródigo, que nos ama, esbanja amor, ele ama os fracassados e os soergue. Continuando o nosso olhar para Pedro, nós o vemos mais maduro em Atos dos Apóstolos, um pouco mais maduro, porque ele não queria ir lá falar na casa de Cornélio, não queria pregar o evangelho lá a um romano. Um pouco mais maduros em Atos, mais ainda nas suas 2
epístolas caracterizadas pelo amor, pela fé e pela esperança. Nas epístolas vemos um Pedro maduro, um Pedro que estava pronto para morrer por Cristo, como morreu, né? Crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Lembremos que entre Jacó, o usurpador, eu não sou usurpador não, viu? Jacó, usurpador, e Israel, príncipe de Deus, temos o val de Jaboque, como Jesus na luta do Getsêmani. Na sua luta com o anjo, ele nos ensina a perseverança. Gênesis 32, 22 a 32, essa linda história quando Jacó lutava com um anjo, ou um homem, durante toda a madrugada. E esse homem, né, celestial, esse anjo, tocou-lhe na articulação da coxa. E ali Jacó teve a experiência em Peniel: vi Deus face a face, e manquejava de uma coxa. Vamos analisar os textos que nós lemos. Lucas 22, 54 a 62. Pedro seguia a Cristo de longe, está aí no verso 54. No frio da noite, Pedro tomou lugar entre os religiosos judeus, os escarnecedores, os algozes que representavam a humanidade ali. Verso 55. Nos versos 56 a 60, nós temos Pedro reconhecendo, tá, o reconhecimento de Pedro e a sua negação. Aquelas pessoas que estavam ali haviam reconhecido que Pedro tinha estado com Jesus e era um dos discípulos de Jesus. E Pedro nega, versos 56 a 60. Agora, depois que Pedro nega, pela terceira vez o galo canta, Pedro nega, Jesus fixou os olhos em Pedro e fê-lo lembrar de sua promessa em estar com ele e confessá-lo em qualquer circunstância. Se os irmãos olharem para os versos 33 e 34 de Lucas 22, talvez pudéssemos olhar, é importante isso aqui, Lucas 22, 33 e 34. Vamos começar a partir do verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Meus irmãos, como às vezes a gente fala sem pensar, né? A gente precisa pensar primeiro para depois falar. Eu não estou aqui julgando Pedro, mas nós fazemos o que Pedro fez. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Como, irmãos, nós somos incoerentes, como nós dizemos amar Jesus e muitas vezes as nossas atitudes, os nossos atos falam o contrário. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro reagiu, e a reação dele foi chorar amargamente. O choro de Pedro, irmãos, é o choro do fracasso, do arrependimento, da incoerência, o choro da ingratidão, o choro da infidelidade. Nós temos uma luta muito grande entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Paulo tinha essa luta lá em Romanos 7,
O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós andamos balançando quantas vezes nós titubeamos entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós sabemos que aquilo está errado, não devemos fazer, mas nós fazemos. Nós sabemos que isso aqui é certo, que deve ser feito e não fazemos. O errado nós fazemos, o certo nós não fazemos. Agora vamos para João 21, 15 a 18. Após a ressurreição e a proximidade de sua ascensão, o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos e Pedro estava no meio deles. Aqui era um público diferente daquele primeiro, muito diferente. Aquele grupo, o primeiro grupo de Lucas 22, estava julgando Jesus, condenando Jesus à crucificação e morte. E aqui Jesus está com os seus discípulos. Jesus se dirige a Pedro e lhe pergunta se o amava. Irmãos, todos os dias nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós amamos a Jesus. Todos os dias. Talvez todos os dias precisávamos pedir ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso pai, para perguntar: você está amando Jesus hoje? Você ama Jesus? Isso é uma pergunta reflexiva. Toda pergunta deve nos levar à reflexão para que a respondamos de forma coerente com aquilo que cremos, naquele que cremos, nos movemos, existimos. Jesus se dirige então a Pedro e pergunta se o amava. Nos versos seguintes vemos as respostas de Pedro e a exortação do Senhor, o nosso pastor supremo. As três negativas de Pedro em Lucas 22, 54 a 62 são contrabalançadas por suas três afirmações de amor a Cristo em João 21, 15 a 18. Parece que Jesus, numa linguagem humana que eu estou usando aqui, não estava muito convencido nas duas primeiras respostas de Pedro. Mas na terceira, quando Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces o interior do meu coração, tu conheces a divisão entre alma e espírito, tu conheces as entranhas do meu ser, tu conheces os porões do meu subconsciente. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Talvez a resposta de Pedro fosse: Senhor, eu errei feio com o Senhor lá, quando eu o neguei. Senhor, eu errei feio em outras atitudes que tive, mas tu sabes que eu me arrependi, tu sabes que eu pedi perdão, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Eu não vou entrar no mérito aqui das palavras gregas usadas lá, esse João 25, 21, 15 a 18, mas o fato é que Pedro, podemos dizer, passou no teste. Mas não sei se vocês observaram que quando Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, pastoreia o meu rebanho. Isso significa que Jesus não quer de você e de mim palavras platônicas que estejam no mundo das ideias e não chegaram ao coração. Você lembra quando você era adolescente, você dizia: menina, eu te amo. E seu pai disse para você assim: meu filho, podem passar muitas meninas por você ainda, porque o seu amor era platônico, estava aqui. Mas quando você é casado,
Quando chegou aqui, você encontrou, você casou. Jesus quer de nós palavras que sejam coerentes, palavras que sejam condizentes com o que cremos, com o que dizemos ser quem somos, ou dizemos e diz quem somos. O fato é que Pedro foi perscrutado, Pedro foi examinado, Pedro foi sondado pelo Senhor Jesus Cristo. Que seguir e servir a Cristo, meus amados irmãos, não é moda. Seguir e servir a Cristo não é uma religião, mas seguir e servir a Cristo é um estilo de vida. Eu e você somos crentes, eu e você somos cristãos, eu e você somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar todos os dias declarando o nosso amor a Ele. Devemos nos curvar diante da sua palavra, nos debruçar diante da sua palavra e devemos cumprir o mandato que Ele deu a você e a mim. Não é de boca para fora, mas é do coração. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Não diga de boca para fora. As suas atitudes, seus atos devem corresponder à sua fé, à sua confissão de fé, à sua ortodoxia, à sua doutrina. O Novo Testamento, meus irmãos, pinta o retrato da vida vitoriosa de Jesus no Calvário. Paulo testemunhou que Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, e aqui no caso, 100% homem, foi obediente até a morte de cruz, Filipenses 2, 5-8. Jesus, como na condição de Deus Filho, ele sempre foi obediente a Deus Pai. E o segredo de uma vida bem-sucedida é a obediência e a consequente dependência do Senhor. O mestre, como 100% homem, 100% Deus, foi perseverante até a morte. Nós temos que ser perseverantes, dia após dia. Haja doença na família, haja perda na família, haja desemprego, haja um assalto, quaisquer sinistros. O Senhor está comigo, eu o amo. Sejam quais forem as circunstâncias. O que faz discípulos autênticos, meus irmãos, não são visões, êxtases, domínio de capítulos e versículos da Bíblia, ou um sucesso espetacular no ministério, na liderança da igreja, mas a capacidade de manter-se fiel, perseverante no amor, na fé, na esperança não esperada, mas concretizada pela obra de Cristo na cruz e na ressurreição. Permanecer em Cristo é o segredo de uma vida bem-sucedida, uma vida autêntica, não de aparência, não de verniz, mas uma vida bem-sucedida, segundo o Dr. Larry Coy, há muitos anos, dava curso no Brasil, conflitos da vida. A vida bem-sucedida, segundo Larry Coy, é a vida vivida do ponto de vista de Deus. Os irmãos já pararam no capítulo 15 de João, especialmente de 1 a 17. Os irmãos sabem quantas vezes o verbo permanecer ocorre nesses 17 versículos? 12 vezes. 12 vezes. Ali Jesus está ensinando que Ele é a videira verdadeira, porque se existe a videira verdadeira, existe a falsa. A videira falsa era a religião, ou era o legalismo judaico, com todas as suas regrinhas, que dava ênfase ao mérito humano. E Jesus disse: se vocês não permanecerem em mim, não estiverem em mim, vocês não darão fruto. Vocês precisam permanecer em mim.
permanecer em mim, vocês precisam ser fiéis a mim. Porque Ele é sempre fiel a nós, sejam quais forem as circunstâncias. Jonathan Edwards, que foi um dos maiores filósofos cristãos norte-americanos, ele diz: mediante o resgate da redenção de Cristo, duas coisas são pretendidas: sua satisfação e seus méritos. Uma paga nossas dívidas e assim satisfaz. A outra adquire nosso título e, portanto, tem méritos. A satisfação de Cristo está em libertar-nos da miséria. O mérito de Cristo está em comprar a felicidade para nós. Há muitos discípulos, meus irmãos, que sofrem, que são rejeitados, que são ridicularizados, machucados, mas apesar dessas experiências difíceis, duras, eles permanecem voltados para Jesus. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a vida de Cristo é a nossa vida? Colossenses 3:4. Será que a vida de Cristo é a nossa vida? Será que estamos amalgamados quando duas massas em cores iguais são misturadas e você não consegue ver uma e outra massa, elas são iguais, e assim nós temos que ser com Cristo. Quantas vezes trocamos as bolas? Tentamos viver de modo a que Ele nos ame, em vez de viver porque Ele nos amou. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 13 e 14. Quantas vezes somos como Pedro, transbordando autoconfiança? Fala-se muito aí nas linguagens corporativas em autoconfiança, né? Mas a autoconfiança é humanismo. Nós temos que ter autodesconfiança. Vou explicar. A autoconfiança é manifestação do humanismo. Quem é você, quem sou eu para ter confiança em si mesmo? Pedro não confiou em si mesmo? O que aconteceu? Errou feio. Nós transbordamos autoconfiança. Confiamos em nossos próprios recursos. Eu sou crente há 50 anos. Eu já li a Bíblia 7 vezes, para usar o número 7. Ou seja, eu já li a Bíblia perfeitamente 7 vezes. Eu já evangelizei 100 pessoas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, eu tenho autoridade para falar, porque eu fiz essas coisas. Lê do engano. O mérito nunca será seu, meu irmão. Nunca será seu, minha irmã. Nunca, nunquinha. O mérito todo é de Cristo. Você está aqui nesta manhã, nós estamos aqui por causa dos méritos de Cristo. Você não está fazendo nenhum favor em vir à casa do Papai do Céu aqui. Isso deve ser honra e prazer para você e para mim, para nós. Se não é por prazer e por honra ao Senhor, é melhor não vir. O que nós precisamos é de autodesconfiança e a plena confiança em Deus. Eu tenho que autodesconfiar de mim e confiar no Senhor. Aliás, se eu confio no Senhor, eu autodesconfio de mim. Agora, se eu autoconfio em mim, eu desconfio do Senhor. É igual responder as questões difíceis com ansiedade. Quando você tem ansiedade, eu também, nós estamos duvidando do caráter de Deus, que Deus não cumpre a sua palavra.
O segredo é Cristo em nós, a esperança da glória. Toda a teologia paulina estava fundamentada na expressão em Cristo ou em Cristo Jesus. Ele estava ali em Cristo, fundamentado nele, estruturado nele. Uma vida crucificada com Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. A manquejante negação de Pedro ao Mestre, como tantos de nossos relapsos morais e recusas à graça, não foi um fracasso terminal, mas uma ocasião para um doloroso crescimento pessoal na fidelidade, diz Branham Manning. Todas as coisas cooperam, meus irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Sabemos que os adolescentes têm dor de crescimento de músculos, ossos e articulações. Já ouviu seu filho adolescente reclamar que tem dor? É porque está crescendo. Às vezes não quer falar para não incomodar o pai e a mãe, é porque o adolescente acha que sabe tudo, né? Então, às vezes fica na dele. Mas a dor ali nas articulações é porque ele está crescendo. E quando nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, nós estamos sentindo dor. Porque nós estamos deixando de ser nós mesmos para ser Cristo em nós. Tem um livro que eu tive o maior prazer de ler, uma maçaroca, A Dádiva da Dor, escrito por um médico, filho de missionários, Dr. Paul Brand, e o grande teólogo Philip Yancey. E esse médico, ele operava as mãos dos leprosos. Os leprosos não têm sensibilidade nas extremidades. Você pode botar o dedo do leproso acender um fósforo e ele não sente dor. E aí Dr. Brand diz: bendita a dor, porque a dor é um sinal de que as coisas não estão indo bem, ela sinaliza que você precisa buscar ajuda. A dor sempre é benéfica no sentido de sinalizar que estamos com algum problema, que nós temos limitações e que temos que baixar a bola. A nossa arrogância, a nossa prepotência, que nós somos frágeis. Em algum ponto de nossa vida fomos fundamentalmente tocados por um encontro profundo com Jesus. Fomos confrontados, fomos quebrantados, encorajados, profundamente amados. O Senhor Jesus Cristo é especialista em gente que fracassa, que cai, que fica deprimido, deprimida, tem decepções, tem angústia de alma, tem tristeza profunda, sofre violências, é cancelada, vilipendiada, perseguida. Jesus é especialista em atletas paralímpicos. Jesus não trabalha com atletas olímpicos que se bastam, que se acham os tais. Ele trata com atletas paralímpicos. Eu era o pastor do Conforto aqui entre 88 e 93, quando surgiu essa igreja aqui, no botequim, já falei isso para vocês, no botequim desativado aqui atrás. A igreja bombando, trabalho crescendo, era mais jovem, né? Tinha mais gás. A gente está ficando a certa idade, né, pastor? A gente fica meio reconhecido, manquejando, né? Manquejando. E eu tive uma depressão, meus irmãos, que só minha esposa e Deus sabia. 3 filhos pequenos. Que dor. Que dor. Por isso que eu entendo quando as pessoas têm depressão, porque eu a tive. É uma doença.
Vou me alongar só um pouquinho, pastor. Nós temos o estereótipo de atleta sarado. A turma aí fica fazendo exercício, ótimo, academia, bom. Tem vontade de voltar a fazer, né? Jogava tênis, jogava bola, ia para natação, ia para tal. Hoje não mais, né? Mas nós temos esse estereótipo do atleta sarado, da mulher sarada, do esteticismo, do estético, do aparente. A sociedade que cobra isso, mas esquece do coração. Por isso que nós temos tantas pessoas fúteis. Para conversar com a pessoa não tem assunto. Futilidade. Porque falta um interior centrado em Cristo. O perdão de Deus é uma libertação gratuita da culpa. Paradoxalmente, a convicção da pecaminosidade pessoal torna-se a ocasião para o encontro com o amor misericordioso de Deus, do Deus Redentor. Lá em Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, que se autobastam. Os irmãos já leram o capítulo 15 de Lucas, é o capítulo dos perdidos, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Mas é também o capítulo do pai que acha, né? Ou da mulher que acha a dracma, do pastor que acha a ovelha e do pai que acha o filho. Muito antes do filho apontar lá no horizonte, o pai já o amava. O filho que havia dado as costas para ele, dizimado os bens que o pai, 1/3 dos bens que o pai, que era a herança dele, o mais velho era 2/3, eram 2/3, e o filho mais novo 1/3. Mas o pai o amava. O amor do pai é que atraiu a volta do filho. Foi o amor de Deus em Cristo que atraiu você e a mim. Não foram os nossos méritos, as nossas capacidades, os nossos qualificativos, de forma nenhuma. Cristo. E por último, o Evangelho da Graça anuncia o perdão, que o perdão precede o arrependimento, o pecador é aceito antes de implorar por misericórdia. O que nos leva ao arrependimento é o amor e a graça de Deus. Um exemplo é o pai pródigo, que esbanjava amor, e o nosso pai que esbanja amor. O filho perdido na devassidão, na vadiagem, na bebedeira, na promiscuidade. A graça de Deus precede e motiva o arrependimento. O filho foi atraído pelo pai. Um dos versículos mais fantásticos da Bíblia é a reação do pai quanto da volta do filho pródigo. O pai pródigo espera o filho pródigo. Jean Vanier, que foi um fundador de hoje existem mais de 100 unidades no mundo, ele começou a cuidar de rapazes que babavam, tinham paralisia cerebral. Jean Vanier disse que a comunidade é a comunidade da aceitação, do perdão e da festa. Diz o texto de Lucas 15, 20, que enquanto ele ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meus irmãos, o pai que correu em direção ao filho não foi o filho que correu em direção ao pai. Aqui podemos ver o protagonismo, repito, do pai pródigo em amar. Por isso que Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu pergunto a vocês, Jesus já estava em Damasco, na estrada de Damasco, esperando Paulo? Ou a iniciativa foi de Paulo?
De quem foi a iniciativa da mudança? Não foi de Saulo, depois Paulo, ou chamado também de Paulo. Foi Jesus que, numa linguagem humana, né, que estamos usando aqui, Jesus, numa linguagem humana, se deslocou para atrair Paulo, amá-lo, perdoá-lo, quebrantá-lo, depois usá-lo. A parábola do filho pródigo é uma das faces da graça e fidelidade do Pai. É também um retrato honesto do manquejar vitorioso. O filho voltou e a sua partida em direção ao Pai foi um manquejar vitorioso. Um homem com uma profunda experiência de alcoolismo, que foi alcançado pela graça de Deus, certa manhã em oração ouviu esta palavra, como se Jesus estivesse dizendo para ele. Na experiência dele foi Cristo que disse para ele, lá dentro, lá nos porões do subconsciente, lá nas entranhas, lá na divisão da alma e do espírito, disse assim: irmãozinho, fui testemunha de um Pedro que alegou que não me conhecia, um Tiago que queria poder em troca do serviço do reino, um Filipe que foi incapaz de ver o Pai em mim, e incontáveis discípulos acharam que o Calvário era o meu fim. O Novo Testamento está repleto de exemplos de homens e mulheres que começaram bem e vacilaram ao longo do caminho. Ainda assim, na noite de Páscoa aparecia Pedro. Tiago não é lembrado pela sua ambição, mas pelo sacrifício de sua vida por mim. Filipe viu o Pai em mim quando apontei o caminho, e os discípulos que haviam perdido suas esperanças tiveram coragem suficiente para reconhecer quando parti o pão no fim da estrada de Emaús. O que estou querendo dizer, irmãozinho, é o seguinte: espero mais fracasso de você do que você mesmo. Espero mais fracasso de você do que você mesmo. É claro que esta afirmação não é um álibi para vivermos caindo, tropeçando, errando na vida. Concluindo, o grande primeiro-ministro britânico, que foi um dos responsáveis pela vitória dos aliados contra Hitler, Winston Churchill, de família nobre britânica, disse muito bem: o sucesso nunca é final, o fracasso nunca é fatal, é a coragem que conta. O Senhor, quando se revelou a Josué lá no capítulo 1, ele disse que devia ser corajoso. A coragem movida pela fé na suficiência de Cristo nos leva ao quebrantamento e ao soerguimento. Não nos esqueçamos, o Verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós, João 1,14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. É como se Jesus estivesse dizendo: escolhi adentrar o seu alquebrado mundo e manquejar vida fora com você. Meus irmãos, o Redentor, o nosso Redentor, que derramou seu precioso sangue por nós na cruz, é o médico com M maiúsculo, é o médico com M maiúsculo ferido de Isaías 53. Mas ele é especialista em cicatrizar as nossas feridas, curá-las. No final, quando chegarmos diante do Senhor, receberemos dele um bem-vindo como servos bons e fiéis, com arrependimento e a vida santa por causa de Cristo. Lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais decepções, não haverá mais tropeços, não haverá mais tombos, não haverá mais angústias, não haverá mais doenças, não haverá mais depressão, não haverá mais violência, corrupção, solidão, ressentimentos, mágoas e morte. Apocalipse 21:4. Jesus faz um magistral convite a você e a mim: venham a mim, vocês que estão cansados,
oprimidos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus não convida os atletas olímpicos nesta manhã, não convida os que se autobastam, os autossuficientes, os autoconfiantes, mas os que confiam plenamente nele, tendo consciência de suas fraquezas, limitações. Que Deus nos abençoe. Nosso manquejar é um manquejar vitorioso. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja, do seu pastor, sua liderança. E aplica esta palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.